reconciliados, porém não regenerados. Forte essa frase, né? Mas essa é a realidade de hoje. A realidade da multidão que tem frequentado templos, que tem frequentado prédios ditos igrejas. E com isso nós temos visto o evangelho sendo propagado de maneira tão eminente, mas de uma maneira errada. E aí eu me lembro quando Paulo fala em Gálatas, né, capítulo 1, se eu não me engano, capítulo 1, quando ele vira para os Gálatas e fala: ó Gálatas insensato, quem os fascinou a seguir um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo? Sabe, eu tenho percebido nesses últimos dias essa eminência das pessoas procurando algo místico, das pessoas procurando algo tão intenso, aonde elas querem resposta para tudo, quando na verdade elas já deveriam ter a resposta dentro delas. Entenda algo, a palavra diz que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. E uma vez que nós somos reconciliados com Deus, nós temos o Cristo habitando dentro de nós. E eu fico assustado com essa multidão que frequenta os prédios, que frequenta as ditas igrejas, e a multidão, de verdade, você vê que é uma multidão que estão de domingo a domingo procurando campanhas específicas, né? Porque cada dia existe uma campanha específica para que você possa buscar, como se Cristo fosse um Papai Noel que fosse realizar os nossos desejos. Deixa eu te dizer algo, Cristo não é Papai Noel, muito menos uma varinha de condom que vai resolver os seus problemas. Cristo é Senhor e Ele tem que ser servido. Cristo é Senhor e Ele tem um reino que você tem que se encaixar dentro desse reino. E quando você entende isso, a sua vida começa a mudar, porque você começa a buscar a Deus não por aquilo que Ele pode te oferecer, mas por aquilo que Ele pode aperfeiçoar em você. Presta atenção, a Bíblia diz assim em 2 Coríntios 5, no versículo 18: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que as coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o padrão antigo tem que sair das nossas vidas. Os prédios estão cheios, mas as pessoas estão com foco errado. Elas vêm a Cristo para poder receber um carro, vêm a Cristo para poder receber uma casa, vêm a Cristo para poder receber um emprego, vêm a Cristo para receber uma cura. Escuta, Cristo é muito mais do que um carro, uma casa, uma cura. Cristo é Senhor. Cristo é estabilidade de vida. Cristo é plenitude de vida. Uma vez que eu estou em Cristo, eu tenho uma nova vida. Uma vez que eu estou em Cristo, eu vivo em plenitude. Estar em plenitude é estar realizado, cheio em todas as coisas. Chegou a hora da igreja despertar e parar de encher prédios buscando desejos da alma. Todos esses desejos são desejos passageiros que não firmam a pessoa em um padrão espiritual. Então, quando ela não recebe dentro de um prédio aquilo que ela tanto está buscando, ela sai daquele prédio falando mal do líder e vai para outro prédio. Sabe por quê? Porque ela não está buscando a Deus, porque a resposta dela está em Deus. Ela está buscando aquilo que a alma dela deseja. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que a resposta final vem dos lábios do Senhor. Se o coração do homem é enganoso, a nossa vida tem que estar pautada na palavra. Uma vez que a minha vida está pautada na palavra, eu vou saber como buscar a Deus. Dentro de uma realidade do novo pacto, as nossas orações têm que estar em um alinhamento perfeito com a palavra, em linhagem com o novo pacto, numa visão de um sacerdócio real, que é o sacerdócio de Melquisedeque, rei de paz e justiça. Mas as pessoas não querem saber disso, porque elas estão em busca das suas necessidades. Fomos reconciliados com Cristo. Quando você entende que você foi reconciliado com Cristo, você começa a compreender que você está assentado em regiões celestiais. E quem está sentado em regiões celestiais se torna um com Cristo. Então tudo lhe é possível. Você vive numa esfera de sobrenatural, você vive numa esfera de governo, mas as pessoas, elas não gostam de buscar a palavra. Elas querem tudo mastigado e em muitos casos é até difícil compreender isso. Por quê?
Porque elas só querem buscar bens materiais. Escuta, não busque bens materiais, mas busque, querido, a realização do projeto de Deus. Voltar ao modelo original, quando o homem era um com Cristo, quando o homem era um com Deus no Jardim do Éden. Quando você é um com Cristo, tudo lhe é possível. Quando você começa a compreender isso, você se postura como um sacerdote real. Você se postura como um homem curado, como uma mulher curada, não atrás de benefício, mas atrás de um cumprimento de uma promessa que foi escrita desde antes da fundação do mundo. A nossa vida foi criada desde antes da fundação do mundo para sermos santos, repreensíveis, irrepreensíveis, para termos uma vida de santidade, para cumprirmos o seu bom propósito. E qual é o seu propósito? Qual é? É cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Chamados desde antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, para cumprir a sua vontade. Romanos 12, versículo 2, que é boa, perfeita e agradável. Mas para eu cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu tenho que reconfigurar a minha mente. Eu tenho que reconfigurar a minha mente no novo pacto. Eu tenho que reconfigurar a minha mente e começar a entender que eu fui chamado por Cristo para ter um posicionamento de rei, para ter um posicionamento de filho, para ter um posicionamento de um embaixador. Alguém que foi chamado por Cristo para cumprir um propósito e não ter uma mente miserável, medíocre, que só vai à igreja para pedir, para ter os seus benefícios. Isso é ser muito medíocre, quando na verdade nós somos chamados para governar. Quando o homem é colocado no Éden, o Senhor diz assim a ele: olha, cresça, multiplica, domina. E hoje o homem é dominado, hoje o homem é estéril, hoje o homem não multiplica. Sabe por quê? Porque ele perdeu a esfera sacerdotal, ele perdeu a esfera de governo. Então hoje qual é o nosso papel? Trazer de volta o modelo original para que nós possamos governar sobre a terra que nos foi entregue, como diz no Salmo 37. Continuando, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Escuta, nós fomos reconciliados em Cristo Jesus. Fomos chamados desde antes da fundação do mundo e hoje, através da morte de Cristo, reconciliados ao padrão original, ao projeto original, ou seja, fomos chamados a corresponder com o projeto do Eterno e não com as nossas vontades, com os nossos desejos humanos. Por isso as nossas vontades têm que estar submetidas ao projeto de Deus. Deixa eu te falar algo, querido. Deus vai lhe levar para uma trajetória de arrependimento, para uma trajetória de conhecimento da palavra. Vai ser necessário que nós tenhamos um entendimento melhor da palavra, porque se a nossa vida estiver pautada no velho pacto, as nossas ideias vão ser pautadas em atos e regras que já passaram. Os judeus não reconhecem Cristo porque eles estão esperando o Messias vir, quando na verdade o Messias já veio. Escuta, quando nós nos pautamos numa aliança passageira, como é o velho pacto, nós nos perdemos no meio do caminho. Sabe por quê? Porque não conseguimos enxergar a materialização de verdades como é a manifestação do Cristo. A igreja evangélica está se pautando em atos proféticos, está se pautando em judaísmo, está se pautando em ideologias humanas, que diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 13, que é tão antiquada que já envelheceu, e diz lá em Colossenses que são obras de homens, que são regras que não servem para nada. A igreja está se pautando nisso para se manter de pé. Entenda algo, sabe por que estamos cansados? Sabe por que nós estamos vivendo uma vida paralisada? Porque o nosso modelo hoje de igreja está sendo um modelo que já envelheceu, está sendo um modelo de coisas passageiras que não deu certo. Por isso Cristo veio para nos
colocar dentro de um modelo original, para nos enxertar na videira verdadeira, ou seja, para nos colocar nele. Entenda algo: Cristo é a esperança de glória, é Ele a nossa realidade. Quando você tem o Cristo, você não precisa inventar campanhas, inventar ideologias, inventar coisas loucas. Inventamos tanta coisa para alimentar a alma do povo, inventamos tanta coisa para alimentar pessoas doentes. Entenda algo: pessoas que possuem um Cristo são pessoas que têm rios de água viva brotando dentro de si. São pessoas que têm dons brotando de si, são pessoas que são realizadas em si, pessoas que estão fluindo em Deus. Agora, quando essas pessoas não têm o Cristo, elas precisam de coisas externas para alimentar o interno. Agora, para pensar algo: se nós temos o Cristo habitando dentro de nós, nós precisamos do externo para alimentar o interno, tem alguma coisa errada. Temos que reavaliar a nossa conversão. Por isso eu disse, reconciliados, porém não regenerados, porque a regeneração é mudança de atitude, a regeneração é mudança de ideologia, é mudança de pensamento. E se nós não pensarmos da maneira correta, se nós não agirmos da maneira correta, nós sempre vamos estar tendenciosos a voltar a práticas que já passaram e que não serviram para nada, que só serviram para aquela época. Escuta, Cristo é o exemplo de tudo. Cristo é a nossa expressão, Cristo é a nossa libertação, Cristo é a nossa ideologia, a nossa vida, Cristo é a nossa libertação, Cristo em mim, esperança de glória. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Quando você entende isso, você se torna uma pessoa realizada, não atrás de benefício, não atrás de coisas, mas crescer em conhecer. Cresçamos e prossigamos em conhecer. Não é isso que a Bíblia diz? Mas em conhecer o quê? A realidade do reino, a realidade de Cristo. Quando a gente começa a entender isso, nós começamos a galgar níveis maiores e somos posturados em Cristo, e aí tudo é possível. Aí diz assim, olha: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou-se pecado por nós, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Somos aperfeiçoados em Cristo Jesus, criados desde antes da fundação do mundo para governar sobre a terra, para sermos embaixadores de um novo pacto, um pacto de superior promessa, de superiores promessas, um pacto de restauração, um pacto de, querido, reconciliação, não de acusação, não de apontar o erro do outro, mas de ajudar o outro, de alinhar ao outro ao modelo original. As pessoas caem porque elas não sabem quem elas são em Cristo. As pessoas desistem porque elas não têm o conhecimento da postura delas em Deus. Por que tantas pessoas lotando prédios atrás de desejos da alma? Porque elas querem algo passageiro. Mas quando você entende quem você é, você tem uma identidade, e você entende que quando você adora o Pai, você se torna semelhante a Ele. Salmo 115, versículo 8. Tornem-se semelhantes àqueles que o fazem e àqueles que nele confiam. Quando a gente adora ao Senhor, nós nos tornamos semelhantes a Ele. É por isso, querido, que estar hoje em Cristo é ter uma vida de liberdade. Estar em Cristo é viver a liberdade de um novo pacto. Em Cristo somos reconciliados a viver o sobrenatural. Agora, muitos não conseguem romper nisso, muitos não conseguem ir a um padrão maior. Sabe por quê? Porque estão presos a seus pecados e delitos, porque ainda não conseguem compreender que todo escrito de dívida, como está escrito em Colossenses 2, já foi encravado na cruz.
E aí Satanás encontra liberdade de acusação, Satanás encontra legalidade para atuar dentro daquela área e prender a sua vida. E isso também para ministros, porque estão presos em um pacto passageiro. Escuta, Cristo estabeleceu uma nova aliança. Ele habita em você. Então a manifestação, ela não é externa de um ministério onde você cria um prédio todo padronizado e ali você começa a gerar um padrão para criar um padrão interno. Não, presta atenção em algo, a manifestação é interna, é de dentro para fora. O Cristo que está em você, ele renova a sua identidade, ele cura a sua identidade, ele traz a restauração de todas as coisas dentro de você e você externaliza para fora. E com isso, você cura pessoas, com isso, você carrega uma mensagem, você traz a realidade do reino e pessoas são agregadas, curadas, transformadas por aquilo que você é em Deus e não por aquilo que você diz ser. Não é por discurso, mas sim por uma manifestação exata de quem Deus é em você. E quem é Deus em você? O Cristo, a esperança de glória. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém está descendo. Hoje nós já podemos dizer que já estamos na Nova Jerusalém. Sabe por quê? Porque a realidade da Nova Jerusalém é o Cristo, porque ele vem para governar e ele já governa e ele habita em nós. E se ele já habita em nós, nós temos essa realidade em nós. Então, querido, é possível viver o sobrenatural, é possível ser restaurado, é possível ser curado, é possível viver algo maior, é possível viver o reino hoje. A palavra diz em Lucas, se eu não me engano, 11, que o reino de Deus já está em vós. Quem é o reino de Deus? O Cristo. Ele está em você. Se permita ser curado, se permita ser restaurado, se permita ser alinhado, mas de dentro para fora. Não permita que coisas externas tentam alinhar o seu padrão. Ou seja, hoje somos tendenciosos a nos transformar em um padrão que nós estamos vivendo no externo, né? Nos moldamos a esse padrão externo, mas isso não é uma realidade do reino. Presta atenção, isso é uma realidade da religião que cria um padrão para que venhamos nos moldar e possamos crescer dentro desse padrão. Mas a realidade é do interno para fora. Eu começo a permitir que o Cristo que está em mim, ele se manifeste curando, sarando, alinhando, mudando as minhas ideias, renovando a minha mente e externalizando o reino, o Cristo. Aquele que morreu, que ressuscitou e que reconciliou os homens com Deus. Somos reconciliados, então temos que manifestar a regeneração para que possamos ser respostas para uma regeneração, resposta para um povo, não por ideologia, não por discurso, mas pela manifestação do governo de Deus que se manifesta através das nossas vidas. Os ruios, os filhos maduros, a manifestação dos filhos que vai acontecer nesses dias. Ou seja, filhos que já têm o entendimento e que permite a cura brotar de dentro para fora. Então presta atenção, Deus já está começando esse processo. E se você tem sentido algo forte dentro de você, se você tem sentido que Deus tem te levado a trafegar em um caminho de arrependimento, a analisar a doutrina, a analisar o novo pacto, a refletir muitas coisas, a sair dessas ideologias loucas, é porque o Cristo já está se manifestando na sua vida. Se permita ser renovado, se permita ser transformado e você vai ver que a glória de Deus vai lhe levar a níveis maiores. Amém? Cristo em nós é esperança de glória. Muitos têm frequentado prédios atrás de ideologias, atrás de desejos da sua alma. Isso não traz regeneração. Pelo contrário, faz com que eles caiam em engano e engodos de homens que só querem dinheiro. E eles continuam doentes. Mas a reconciliação está em se permitir ser transformado de dentro para fora, através da palavra. Amém? Por isso eu disse no início, reconciliados, sim, trago a Cristo, aproximados de Cristo, mas não mudados pelo novo pacto. Chegou a hora de despertarmos o entendimento e sermos transformados pela realidade do reino. Amém? Deus te abençoe.